Vamos lá, pessoal. Vou passar um insight aqui, muito importante. Vamos lá. Ó, toda vez que o preço ele vem para uma estrutura macro, exemplo, aqui, que a gente tem, vamos olhar só para, deixa eu colocar aqui no gráficozinho de, deixa eu tirar esse aqui, aí a gente vem, aí, não é isso que eu quero fazer. Tá, vamos ver aqui mesmo. Aqui, ó. Esquece aquele dia ali. Esquece esse dia aqui. Como que eu faço pra... Pera aí. Aqui. Tá. Aqui. Aqui a gente tem... isso. Aqui. Aqui a gente tem... Exemplo. Essa máxima, né? Essa máxima aqui, essas máximas. No outro dia o preço ele já abriu com gap aqui para baixo. Se a gente olhar no diário, vamos lá. Onde que o preço está localizado? No diário é esse aqui, traders, ó. No diário é esse daqui. Esse candle 1 aqui, vermelho, né? Por isso ele já abriu gapado para baixo, né? Foi encontrar a 9 do diário. Beleza, a gente sabe que aqui o preço está esticado numa tendência forte de alta. Primeiro toque na 9 do diário. Depois de quanto tempo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dias. Então, está na hora do mercado fazer uma correção. Primeiro ponto, a gente já tem essa visão. E o mercado abre nesse dia em gap de baixa, né? Buscando a 9 do diário. Beleza, então possivelmente o mercado vai começar a fazer a correção, né? Já abriu com gap no dia e rompendo estruturas de fundos aí do dia anterior, né? Aqui tem outro fundo aqui. Então o que a gente já sabe que o mercado ele veio para correção. Porém a gente não sabe até onde vai ser essa correção, quando que vai, né, de fato, se vai de fato iniciar mesmo ou não, né? Mas aqui no gap ele já dá um indicativo. Beleza. O mercado ele trabalhou nesse dia, veio para baixo aqui, né? Fez essa movimentação. Aqui que está o pulo do gato. O mercado ele fechou o dia, vamos para o dia 2 aqui agora. O mercado ele fechou o dia com o fechamento próximo da 9. O mercado, ou seja, ele abriu em cima da 9, ele veio, trabalhou em movimento de baixa para baixo e voltou com o fechamento para dentro da estrutura, né? Fazendo esse breve recuo aqui. E a média de 9 estava nessa região passando aqui, ó, do diário, certo? Então beleza. E aí o que acontece, trades? Olha isso aqui. A gente sabe que o preço está entre as médias do 9 do diário, porém a gente sabe que essa correção foi muito rasa, entendeu? Uma correção muito rasa. Para o tanto de dia que ele está subindo em alta, ele não corrigiu nem 38% aqui, entendeu? Se a gente pegar aqui, a gente puxa aqui, ó, esse movimento, esse fundo prévio aqui com esta máxima. Vamos fazer aqui agora, ó, para vocês pegar entendimento, para pegar o entendimento do que eu tô falando. Vou pegar esse fundo aqui com esse aqui, ó. Tá. Se eu pegasse o fundo prévio mais aqui, que ele ia dar mais ou menos no 38, né? Se eu pegasse aqui, ó. Aqui ele passou. Se eu pegasse aqui, ó. Esse fundo aqui, ó. Ele veio até no 61. De qualquer forma, se eu pegar esse fundo aqui, ó. Ele veio no 61. Tá vendo aqui, ó? Foi essa região aqui, essa estrutura aqui. Então, beleza. Ele veio no 61 e voltou para cima. Aí, o que acontece? Tá, o mercado fez uma correção. Mas, olhando para o lado das médias, pessoal, ele ainda está entre a média de 9. Ele não veio na 20, ele não chegou na 20 nesse dia. Então, a gente sabe que uma correção minimamente saudável seria na 20, né? Ou se fazer uma correção mais profunda, quem sabe buscar a 50% para o futuro. Né? A gente não sabe, tem que ir lendo o mercado de forma
profissional, de forma que o mercado mostra o que ele está dizendo, e a gente vai seguindo o preço, né, a estrutura do preço, com as probabilidades do que ele pode fazer ou não, né? Então é isso. Então o mercado dele chegou no 61, que está o 61, ó, essa estrutura aqui, o preço cravou a mínima no 61, fez esse suportão aqui, e subiu, né? Esse aqui já foi no outro dia, no dia 2, que é esse pregão aqui, ó, né? Ele abriu aqui, com gapzinho de baixa, segurou no suporte e foi para cima, né? Foi para cima, veio. Agora que começa. Por quê? Porque o mercado ele já fez um movimento de baixa, veio no 61 do movimento de alta prévio, né, da tendência macro, e na tendência intermediária, né, ele fez um movimento de baixa forte, né, e chegou na estrutura, cravou fundo e mudou as estruturas. Já fez um fundo mais alto que o fundo anterior, né? Só não tinha, no início do pregão, não tinha feito o topo mais alto que o topo anterior, mas aqui ele já quebrou a estrutura de baixa. Então, possivelmente o mercado vai fazer o quê? Uma retração, uma correção desse movimento de baixa, dessa tendência intermediária que ele está fazendo, porque a tendência aqui é macro, certo? Então, essa aqui é uma tendência intermediária. Então, ele vai fazer uma correção, como ele quebrou a estrutura, a gente já entende que ele vai fazer uma correção da tendência intermediária, certo? Beleza. O que a gente faz? A gente pega este fundo e marca com este topo aqui, pessoal. Certo? Com este topo aqui, ó. Deixa eu ver se eu não estou marcando errado, peraí. Tem uma marcação aqui, deixa eu ver de onde que é essa marcação. Tá certo, já tá aqui, ó. Tá vendo? Eu marquei este fundo, que cravou no 61, que é essa linha laranja aqui, ó, da tendência macro, e aqui eu tracei essa mínima com esta máxima, tá vendo aqui, ó, com essa máxima da tendência intermediária, porque aqui ele fez uma quebra de estrutura, né, e acabou entrando em correção dessa tendência intermediária. Então a gente tem que puxar essa retração para a gente saber até onde esse preço pode chegar, ou se daqui ele vai reverter e vai voltar para a tendência primária, que é a tendência de alta, né, a tendência macro. E aí, o que acontece? Ele vem, pessoal, e ele sente justamente no 61. Tá vendo aqui, ó? 61. Eu vou tirar essa daqui para não... Aí. Aqui, ó. O que eu tenho aqui? Eu tenho uma troca de polaridade com esses fundos aqui. Tem a troca de polaridade aqui, tem essa zona de pressão estabelecida, e o mercado ele faz máxima aqui. O que eu tenho aqui nessa máxima? Eu tenho justamente o 61 desse movimento intermediário, dessa tendência intermediária de baixa, certo? Então tem o 61. Eu tenho uma leitura que eu falo, quando o preço faz isso aqui, ele chega no 61 e respeita da estrutura macro prévia. Depois ele faz uma estrutura intermediária dentro dessa estrutura macro, que é a correção dela, respeita o 61 dela ou 76 e volta para cima. Eu traço aqui para me saber até que nível dessa correção o mercado pode ir, ou se o mercado pode reverter. Porque se ele passa direto e quebra todas essas estruturas, aí volta aqui, ó, para mim o preço já girou. A tendência, a correção do movimento da tendência intermediária, que seria essa, ou seja, aqui ele está em tendência, né, de baixo, se bem que ele quebrou aqui, mas para fazer correção, então ele perdeu o 61, ele não segurou o 61, não segurou o 76, né, rompeu para cima, fez uma estrutura, quebrou estruturas mais importantes aí, né, ó, eu entendo esse movimento como alinhamento da tendência macro primária com a nova tendência intermediária, entendeu? Então aqui a gente alinhou, ou seja, essa tendência aqui, ó, intermediária, não existe mais. Agora a tendência intermediária é esse movimento, e portanto eu vou respeitar as estruturas de retração desse movimento, porque este movimento, essa tendência intermediária, ela está alinhada com a tendência macro, certo? Então aí a gente vai ter um alinhamento de estrutura, tendência macro com tendência intermediária. Então eu vou ser comprador nessas regiões de retração desse movimento, porque eu tenho o macro alinhado com o intermediário, e possivelmente eu vou estar contra o micro nessas correções, porém a favor do intermediário e do macro, para pegar um movimento
a tendência mais correta, entendeu? E aqui note que ele segurou no 61. E quando ele segura no 61, que ele vem para essas regiões de fundo, eu já entendo que se ele bateu uma, duas vezes no 61 dessa movimentação, né, de alta, foi e respeitou as estruturas de retração saudáveis dessa movimentação primária de baixa, que seria a correção do macro, o mercado, quando ele volta aqui, é aquele ditado: água mole, pedra dura, tanto bate até que fura, certo? Então, o que eu acredito aqui? Ele vai voltar para fazer uma correção mais profunda dessa tendência de alta, possivelmente buscando 7,5, e se passar de 7,5, vai mais para baixo. Lembra das médias agora? Isso aqui foi uma visão de estrutura de preço com um FIBO. Agora, a gente tem que alinhar isso, buscar isso junto com as médias do macro, para a gente entender até onde de trava macro, que são nada mais que são as médias do macro, esse preço pode chegar para voltar com a estrutura. Porque lembra que a gente está numa tendência macro de alta? Entendeu? O preço está fazendo uma correção dessa estrutura de alta, né, dessa tendência de alta. Então, beleza. Se aqui no dia 2, que foi esse dia aqui, né, eu tenho a plena consciência que o preço está trabalhando entre as médias de 9, ou seja, ele não ancorou embaixo da 9. Não, o preço está trabalhando em cima e embaixo das médias de 9 do diário. Tá vendo ela passando aqui, ó? Essa média laranja, essa média amarela. Então o preço, ela tá bem aqui, ó, certo? Então ela tá bem aqui assim no meio, passando aqui, ó. O preço rompeu para baixo, rompeu para cima. Porém, eu tô tendo um entendimento do que? Das estruturas de FIBO, entendeu? Para fazer a leitura. Então, se eu faço a união dessa estrutura, dessa leitura de FIBO com as médias do macro, eu consigo entender para onde que o mercado está indo. E se ele está com força para fazer uma correção mais forte do movimento prévio anterior, que é a tendência macro de alta, né? Ou não, entendeu? Porque se ele rompesse essa estrutura que voltasse, pivotasse aqui, onde que estaria a média de 9? A média de 9, ela não está passando aqui já, ó. Então, essas estruturas de retração desse movimento aqui que ele quebrou para cima, seria um ótimo ponto de eu pegar alinhamento do macro com um intermediário novo, um novo intermediário, que seria essa movimentação prévia aqui, porque ela quebrou todas as estruturas dessa movimentação de baixo. Está entendendo? Então eu ia ter esse alinhamento. Mas o que eu não tive? Eu não tive esse alinhamento. Por quê? Porque o preço respeitou a estrutura do movimento intermediário de baixa, da correção do macro. 61, aqui estaria o 7,6, e o preço veio para baixo, fez um topo duplo aqui, né? No outro dia ele deu fechamento, no mesmo dia ele deu fechamento aqui, e aqui no outro dia ele já abriu aqui, fez essa máxima e veio para baixo. Veio aqui, trocou polaridade com essa zona de suporte e veio embora. Buscar o quê? Lembra que o preço tinha travado no 61 desse movimento macro de alta? Para onde que ele vai buscar agora? Água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. Próxima região é o que? O 7,6. Possivelmente, se passar do 7,6, que é essa linha vermelha aqui, ó, que eu estaria esperando que ele viesse fazer esse movimento até aqui, né? Porque ela seria a próxima trava. O que eu tenho abaixo dela? Exatamente, eu tenho a média de 20. Ou seja, se o preço não deu continuidade e voltou a trabalhar para baixo da 9 do 60 do diário, ele vai vir buscar o que? Minimamente falando, é a 20. É a próxima trava, de estrutura de trava do movimento da tendência primária, que é a tendência de alta. Então o preço ele vem para fazer a busca na média de 20. Eu sabendo disso, sabendo que ele falhou, ele segurou no 61 no outro dia, quebrou a estrutura de alta, né? Fez um topo duplo, fez esse topo duplo, quebrou a estrutura, ó. Quebrou a estrutura, né? Porque aqui a gente, se bem que aqui, ó, a estrutura não estava ativada, né? Ativada quando eu gosto quando ele ativa aqui para cima, ele ativa esse topo, né? Esse pivô, aí no caso esse suporte ele fica ativado. Mas aqui nesse caso, esse fundo aqui, esse topo aqui foi não rompeu esse topo anterior, então eu não conto isso aqui como uma estrutura de pivô, tá? Mas no caso, qual que seria a estrutura de pivô ativa aqui do movimento de alta? Seria isso aqui, ó. Ou seja, esses fundos aqui, ó,
Ou seja, esses fundos aqui seria minha região de suporte ativado, que está confluindo junto com essa zona de pressão, que consequentemente tem troca de polaridade, certo? Então aqui, ó, é zona de suporte. E eu faço a leitura da estrutura ativa, que é esse aqui, ó, pivô ativo. Para mim a tendência só gira de fato assim. A tendência, olhando para o micro aqui, só gira quando ele quebra a estrutura aqui, ó. Então o que ele fez aqui? O mercado fez aqui, fez um topo duplo, né? Sentiu nessa zona de pressão, sentiu no 61 que está aqui, esse movimento de baixo aqui, certo? E aí o que acontece? Ele veio aqui para baixo, segurou como suporte, rompeu, fez o pós-rompimento no pré, né? Não, no pós-rompimento no pré não. Ele fez um pré-rompimento antes de romper de fato. Ele não rompeu com pós-rompimento, ele rompeu com pré-rompimento. Mas aqui eu já teria que me atentar para pegar os movimentos de baixa. Esquece compra. Se bem que aqui era o ponto de compra. Mas aqui, como ele fez um rompimento pré-rompimento, ele fez o pullback de pré-rompimento, né? Por que ele fez um pullback de pré-rompimento? Porque aqui, se a gente olha ir por 60 minutos, olha só, aqui está no gráfico de 53, mas é o 60, tá? Eu só uso esse gráfico de 53 porque as médias, elas ancoram melhor no preço, né? Às vezes o movimento tá do 60, ele não chega de ancorar nas médias e vai, porque o 60 ele dá o fechamento muito depois, né? Então aí acaba que às vezes não consegue ancorar nas médias. Então no 53 ele pega as médias, então eu consigo ter essa leitura mais fina dos 60 minutos usando o gráfico de 53. Tá, mas eu considero isso aqui como 53 normal, com 60 minutos normal. Então, o que eu tinha aqui? Eu tinha as médias aqui alinhadas para baixo, né? Eu tinha 9, a 20 e a 50. 9 embaixo da 20 e 20 embaixo da 50, né? Porém, os preços eles não estavam com a angulação, eles estavam flat, né? Então eu tenho que ficar prestando atenção nisso. A partir da hora que o preço perde a zona de suporte, eu com essa visão macro, com toda essa visão macro que eu expliquei aqui, eu não posso ser comprador aqui, entendeu? Até porque, ó, as médias do 60 tá aqui, então a chance desse movimento, né, fazer uma impulsão, uma retração e a troca de polaridade aqui nessas médias dos 60, como elas estão alinhadas, estão flat, porém estão alinhadas, né, uma embaixo da outra, certinho. Não estava com um espaçamento, mas eu tenho que ficar de olho nisso para o próximo dia, porque eu já tenho informação que o preço respeitou a estrutura de 61 desse aqui, e quando desse movimento de baixa, e quando ele respeita a estrutura de 61 e vem e quebra a estrutura, ele vai vir buscar os próximos pontos de trava. E com base na leitura das médias do diário, o que ele tem? Ele embaixou na média de 9, perdeu as estruturas, respeitou as estruturas de retração, desse movimento de baixa. Para onde que ele vai voltar para buscar? É a 9, a 20, é a 20, que nessa região tinha uma região de suporte, que é essa linha azul, né? E o que mais? Eu tinha 20 aqui, eu tinha essa região de suporte, e eu tinha a visão que o preço poderia vir para baixo, buscar o 7,5 dessa movimentação aqui. Então eu teria que ficar esperto na onde? Primeiro passo, nesse 7,5, desse 7,5 aqui, qual ele veio buscar, esse aqui, ó. Deixa eu tirar isso daqui. Aqui, ó. Desse 7,5. Não perdeu. Aquele não segurou no 61. Foi lá, não segurou no 61 desse movimento de baixo. Beleza. Só que aqui ele respeitou. Quando ele respeita aqui e vem quebrando a estrutura, o mercado é dois lados. Ou ele vai andar de lado, ou ele vai andar para baixo. Ou para cima. É dois lados, é três lados que o mercado anda. É para baixo, para cima ou de lado. Entendeu? Então, se eu sei que ele respeitou, primeiro ponto, ele respeitou aqui, beleza. Só que depois ele respeitou em cima a estrutura de retração dos movimentos, o que eu tenho? Eu tenho próxima região de 7,5 aqui, né? E no caso da alta, se ele perdesse aqui, eu teria a próxima região de 7,5 aqui, entendeu? Essa linha vermelha. Então, se aqui ele respeitou e veio quebrando estrutura, é lógica, é questão de lógica. Ele vai vir buscar 7,5. E quando ele vem normalmente de volta a encarar 61, ele passa direto para buscar o 7,5. Aí eu já não fico mais seguro de com compras aqui nessa região,
Porque eu estou tendo um contexto, entendeu? Macro alinhado com micro, alinhado com médias longas dos time frame macro. Eu estou lendo o mercado, estou lendo o gráfico. Então, o que eu faria? Aqui eu me posicionaria nessa movimentação aqui, ó. Depois disso tudo aqui, dessa leitura aqui, eu me posicionaria na venda a favor das médias do 60 minutos, porque elas estão alinhadas, elas alinhou, ó. E aqui quando o preço esticou, ó, o que aconteceu? 9, 20, 50, alinhou, bonito. Tem o espaçamento e angulação das médias, que me permite trabalhar na tendência. E qual que é a especulação que a gente tem referente a isso aqui? A quando isso aqui acontece? Na onde que o preço segurou, ele embaixou na média de 9. Se ele não conseguiu trabalhar acima da média de 9, segurou nas estruturas de retração, quebrou a estrutura de baixa após respeitar a estrutura de retração desse movimento prévio de baixa, para onde que será que o mercado vai? Se o mercado só tem 3 lugares para ele ir, ou é para cima, ou é para baixo, ou andar de lado. Aqui, minimamente falando, ele vinha buscar andar para baixo, buscar a estrutura que tem aqui embaixo, que seria o que? 20 do diário, né, com a estrutura do 7,6. E onde que o preço segurou no dia? Ó, o 7,6 é essa linha vermelha aqui. E embaixo dela teria a 20 do diário. Isso é contexto. Quando isso aqui acontece, esquece. Isso aqui pode ser analisado não só de forma lá do macro com a junção do micro. Isso aqui ele faz em qualquer time frame, ele faz isso aqui. Em qualquer time frame. Se você pegar essa visão, pronto, você não fica na contramão do preço. Você aprende a ler o preço. É isso, vamos embora. Aqui o mercado, ó, que deu uma venda, ó. Se eu não quisesse pegar aqui, ó, porque estaria muito embolado aqui na região e era uma região de suporte, poderia esperar. Poderia esperar o mercado andar, alinhar as médias, ó. Que é no 2, no 5. Ou é no 2? É no 2 minutos, né? Deixa eu ver aqui. 2 minutos. Alinhou aqui, ó, as médias. Alinhou com a VWAP, por baixo da VWAP. Só pega o gatilho em favor da continuidade. Pronto. Aqui faz parcial, porque é uma estrutura de suporte, né? Faz uma parcial. Deixa o mercado trabalhar. Ah, pá, pivotou, rompeu. Põe um candle de ignição. Vambora. Continua o movimento. Por quê? Porque eu sei que o micro está alinhado com o macro. E eu sei que ele vai buscar o quê? A trava do diário. A 20. Lá é o point. Entendeu? É para lá que nós vai. Então, respeita as estruturas de suporte. Porque a gente não tem bola de cristal. Entendeu? A gente é especulador. Mas a gente faz o quê? Os negócios com responsabilidade. Então aqui, ó, entrei aqui, chegou na região de suporte, faço uma parcial aqui na região de suporte, né? Deixa o mercado pivotar, ancorar nas médias, saiu com candle de ignição, vambora, ó. Rompeu a estrutura com candle de ignição, ó, ancorado, vambora. Ou até mesmo aqui, certo? Pega a continuidade do movimento. Veio no 7,6, ó, 500 pontos aqui. Marca aqui, aí. Ó, deu pra pegar aí quase 1000 pontos, 967 pontos. Entendeu? É isso. O negócio é esse, é simples. O mercado não é bicho de 7 cabeças. Depois ele veio fazer uma correção melhor, mais profunda aqui nessa região de troca de polaridade, né? Que aqui era uma região de pressão, ó. Deixa eu tirar o zoom aqui, ó. Tá vendo? Suporte. Região de suporte, ó, tá vendo? Essa região aqui, isso aqui, ó, né, ó, não, acho que eu tô passando no de cima, é esse daqui, ó, região de suporte, ó, é resistência, virou suporte, troca de polaridade, zona de pressão, né, e aí o mercado rompe com força, de maneira abrupta, vem no 7,6, vem no pivot point e respira para alinhar com as médias, até porque estava bem esticado. Então se a gente jogar nos 5 minutos aqui, ó, o mercado veio, ancorou aqui, tá vendo? Ancorou aqui, saiu com candle de ignição para baixo da estrutura, ó. Cadê? A melhor time, o melhor candle aqui, ó, seria para pegar a continuidade, seria isso aqui, ó.
até a 20. Onde que tá a 20? Cadê a 20? A 20, se vem em 2 minutos. Cadê? Não, era no 5. Deixa eu ver aqui. A 20 ela tá aqui, ó. Esse aqui é o suporte, tá vendo? É o suportão lá que a gente tá vendo aqui, ó. Pelo gráfico diário. E a 20 tá bem nessa região mesmo aqui dele, esse suporte. Então, daqui, ó. Dessa venda aqui até na 20, ó. A gente sabendo que o preço tem endereço na 20, ó. Mais 647 pontos. Entendeu? Na paz de Deus. É isso.